Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Fabiano, seu analista de perfil comportamental. E hoje eu quero passar para vocês, página por página, do relatório que você recebeu. Nesse relatório você tem informações sobre o seu perfil, quem você é, e nesse relatório que nós vamos apresentar, nós temos algumas informações a mais. Foram convidadas várias pessoas para que avaliassem o seu perfil comportamental e dali surgiram informações que podem ajudar você como feedback para o seu crescimento. É claro que as informações que nós vamos passar aqui não é a explicação do relatório, mas é como você consegue, através de página por página, obter o maior ou melhor resultado das informações que foram recebidas. E já começar a se preparar para que quando nós formos fazer a nossa devolutiva, que é a devolutiva individual, essa sim, nós vamos abordar temas específicos do seu relatório e fazer a tradução dos gráficos. Mas é importante que antes disso você consiga já ter tido acesso a esse material e olhado pelo menos os pontos principais. São 5 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui, apesar de passar o relatório completo, mas são 5 pontos que eu gostaria de chamar a sua atenção para que você desse uma olhada antes da nossa devolutiva. E é claro, tendo qualquer dúvida, você tem meu telefone, você consegue entrar em contato e a gente pode te ajudar naquilo que é para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Vamos então dar uma olhada aqui no relatório? Antes de avançarmos, é bom só fazer um pequeno resumo do relatório que você está recebendo, da importância dele e quais são os resultados que são previstos, ou pelo menos que são esperados com a leitura do relatório, com a devolutiva e com tudo aquilo que ele gera de informação e realmente pode gerar também de transformação, porque essa é a ideia, desenvolvimento. O relatório que você recebeu é um relatório que foi desenvolvido pelo CIS Assessment. O CIS Assessment é uma empresa do grupo Febracis. A Febracis é a maior escola de negócios e por muitos anos essa ferramenta de assessment, de pesquisa, de inventário comportamental, era utilizada nos processos de coach, onde o coach da Febracis aplicava esse mapeamento no coach, e ali você consegue ser mais assertivo, com pontos que talvez demorariam alguns meses, algumas semanas, para você conseguir descobrir de pontos de desenvolvimento da pessoa. E é claro que essa ferramenta ela evoluiu, hoje ela é utilizada para vários outros fins, relacionados não só na parte de contratação, na parte de promoção, desenvolvimento, coach, então outras áreas que estão relacionadas com o desenvolvimento e crescimento de uma pessoa, inclusive até mentoria de carreira. E você tem, então, a base desse relatório, que é a teoria DISC, onde mostra ali os perfis comportamentais. Essa imagem ela ilustra muito bem, ou pelo menos mais parecido, né? Um pouco do perfil de cada um, a dominância, a influência, a estabilidade, a conformidade. Cada perfil ele tem suas características comportamentais. Dentro da teoria, e eu vou deixar depois disponível uma série de vídeos que foram publicados e estão disponibilizados pela Febracis, onde você tem, de maneira um pouco mais profunda, a base conceitual, o perfil. E é interessante que a gente saiba falar um pouco a linguagem do outro, a linguagem comportamental, porque tudo é comunicação. E a gente sabe que quando a gente não sabe se comunicar bem com a outra pessoa, geram-se os problemas que a comunicação ou a falta de comunicação vai gerar. Conflito, baixo engajamento, pessoas realmente assim, com problemas no relacionamento de várias formas. Então, quando a gente sabe se comunicar, a gente consegue extrair o melhor das pessoas e extrair também o melhor de nós. Então, essa é a base. Como eu falei para vocês, a teoria DISC é a base principal. E a teoria DISC, ela diz praticamente o comportamento que é visível. É como você age. Então, eu fiz aqui, eu resumi, aliás, um pouco sobre o que cada perfil vai trazer. Por exemplo, a dominância é como você enfrenta desafios e exerce controle, ok? A influência é como você se relaciona e influencia as pessoas. A estabilidade é como lida com ritmo, rotinas e mudanças. E a conformidade é como você segue regras, padrões e detalhes. O DISC, então, mostra o seu estilo de ação. O como você faz, o que você faz no dia a dia. Agora, olha só que interessante. No passado, quando ainda não era teoria DISC, quando eram outras teorias, presumia-se que a pessoa era apenas um perfil comportamental apenas, ou tinha um estilo somente de comportamento. O estudo foi avançando e hoje nós sabemos que nós somos um conjunto. Existe um pouco de dominância em cada um, existe um pouco de influência, existe um pouco de estabilidade e um pouco de conformidade. E o mapeamento que vocês fizeram, ele dá com uma precisão, aliás, incrível, o comportamento em percentual de cada um que você tem. Ou seja, quanto que você tem em percentual de dominância, baseado nas respostas que você colocou, que você selecionou ali no relatório, mas também aquelas que você deixou de preencher. Então o relatório ele é um relatório completo, ele não só pontua aquilo que você marcou, mas ele também vai pontuar aquilo que você deixou de marcar. É um relatório que segue um padrão internacional, é um dos melhores padrões que existe, que é o R4, né? A gente não vai entrar nessa questão técnica, mas ele dá uma confiabilidade, ele tem uma certificação por uma universidade, que é a Universidade do Ceará, onde é a qualidade dele, de assertividade. E é claro que quando você amarra, quando você faz análise 360 graus, você consegue mapear isso e realmente ter a prova real do seu perfil. E muitos de vocês vão perceber isso com a análise 360 graus que vocês receberam. Então diz que ele vai trabalhar esses 4 comportamentos, e todos nós temos. O único detalhe é que alguns têm um comportamento mais expressivo e um outro menos. Mas existem mais 2 teorias, que é o que faz com que o CIS ele se torne muito mais completo e também muito mais assertivo. E ele gere um resultado, que é o resultado de transformação, de maneira muito mais rápida do que outros relatórios. Eu fiz formação com outros relatórios e eu, por experiência própria, vi que no relatório do CIS Assessment, ele gerou uma transformação na minha vida muito mais profunda, realmente de pontos que eu precisava mudar. E você vai ver isso de maneira muito mais prática quando você lê o relatório e quando você participar da devolutiva que nós faremos daqui a alguns dias. Então, o que faz com que o relatório se torne mais poderoso? É a questão que ele envolve também a teoria, ele mapeou também a teoria dos tipos psicológicos do Carl Jung, que em tese, ou seja, em resumo, é quem você é.
Então, nesse tipo psicológico, ele vai identificar o modo de funcionamento interno da mente, quem você realmente é, como você pensa, sente e percebe o mundo. Então você tem lá extroversão e introversão. Cada um de nós tem um pouco disso, né? Alguns têm meio a meio, outros têm um pouco mais de extroversão, menos introversão, mas tudo isso vai mudar totalmente o comportamento, se a pessoa é dominante, influente, estabilidade ou conformidade, mesmo que esses comportamentos muitas vezes expressem um tipo de preferência, de renovação de energia, né? Então você também tem a maneira como você percebe a realidade, como que você capta as informações. Tem pessoas que é de maneira mais intuitiva, tem pessoas que são de maneira mais sensitiva, de sensação. E tem, por último, como que se toma a decisão. Qual que é o padrão para tomar uma decisão? Algumas utilizam muito mais o cognitivo, o pensamento, e outras são mais sentimento, é mais emocional. Claro que a teoria é muito mais complexa. O relatório ele vai ser mais assertivo para o ponto de tomada de decisão, com a maneira como você vai renovar a energia, como você percebe, como você recebe. Isso facilita muito para o líder, ou até mesmo para o liderado, descobrir como que eu vou me comunicar, ou como que eu poderia me comunicar, ou como que eu aprendo de uma maneira muito mais rápida. Claro que na devolutiva eu vou entrar de maneira mais específica, individual, para cada pessoa sobre esse tipo de psicológico que o relatório trouxe da sua informação. Então, os tipos psicológicos explicam o seu processo mental e emocional. O porquê você faz, como faz, ok? E por último, é a questão da teoria dos valores de Edward Sprenger, que é o que te motiva. Ou seja, eu tenho um padrão comportamental, eu sou um tipo de pessoa, minha personalidade é mais introvertida, extrovertida, eu recebo as informações de maneira mais intuitiva ou de maneira mais sensitiva, preciso de mais informação, preciso realmente ter presenciado, ter tido a experiência. Ou eu preciso realmente, na hora de tomar a decisão, mais tempo para pensar, preciso de um pouco mais de cognição, ou realmente eu vou me conectar muito mais forte com a emoção, com o momento, com aquilo que eu estou sentindo, e vou tomar a decisão de maneira mais emocional. Mas, de qualquer forma, existe aquilo que motiva. Então, o que me faz acordar todos os dias de manhã, ou o que me faz trabalhar no que eu trabalho, ou exercer a função que eu exerço? Então, segundo Edward Sprenger, existem pelo menos 6 valores principais. Só que esses 6 valores, depois, eles vão a teoria é um pouco também mais abrangente. Não é importante para nós, nesse momento, descobrir isso, mas só para vocês entenderem que ela é um pouco mais abrangente, que as pessoas não se limitam só a essas 6 motivações, mas existem sempre a motivação principal. Então, a motivação é a busca do conhecimento, que a gente chama de teórico, outro é o econômico, que é a busca de resultado, ou de ter utilidade prática, outro é o estético, que busca harmonia, beleza, o outro é mais o altruísta, ele é mais o social, busca ajudar, servir, o outro é mais político, ele busca o poder, a influência, o outro é mais religioso, que não tem nada a ver com religiosidade no sentido de crenças, mas é mais a questão de busca, propósito, transcendência, busca da fé. É um perfil, muitas vezes, até que se move realmente por suas convicções de maneira muito mais firme, de maneira muito mais contundente. Então os valores mostram o que move você, o porquê você age e como age. E isso muda tudo. Por quê? Eu posso ter uma pessoa que é dominante, um perfil dominante influente, ou influente dominante, ou estabilidade, conformidade, estabilidade, ou outras combinações, e terem motivações totalmente diferentes. Aquilo que uma pessoa faz ou move, ou aquilo que motiva ela, a maneira como ela reage a diversas situações, não é igual a outra pessoa. E por que eu preciso entender tanto de mim quanto do outro? Porque isso vai fazer uma diferença enorme nos feedbacks, na maneira como, se eu vou fazer alguma premiação na empresa, se eu vou receber alguma premiação, se eu vou participar de alguma coisa. Então, eu preciso entender o que realmente me move. Os valores, eles mudam, tá? Eles podem alterar no decorrer da vida, as pessoas vão aprendendo, vão ampliando, vão diminuindo, alguns valores são mais importantes naquela época. De qualquer forma, os tipos psicológicos, eles não mudam. Então, quem você é, que seria a personalidade envolvida ali, a questão de introversão, extroversão, intuição, sentimento, pensamento, ou a questão da emoção, do sentimento, elas não vão mudar, aquilo ali é fixo na pessoa. Mas a questão do perfil comportamental ele pode alterar, mas sempre vai permanecer aquele perfil comportamental que é o padrão seu, se é a estabilidade, a conformidade, a influência ou a dominância, ela sempre vai estar em evidência, mas você consegue nivelar elas. Então, de repente, quando você começa a trabalhar um pouco mais de planejamento, a dominância vai diminuindo, então a voz de comando vai tomando, vai dando espaço para mais planejamento, para mais análise, para um pouco a influência vai diminuindo, então a impulsividade vai diminuindo e a previsibilidade, a constância vai aumentando e assim por diante. É claro que, individualmente, conversando com cada um, a gente vai chegando nesses pontos. Dito isso, o que eu posso dizer para você é que você tem em mãos um dos relatórios mais completos sobre análise de perfil comportamental e você, individualmente, somente com poucas informações que eu vou passar aqui e lendo o relatório, já consegue estabelecer, de maneira autônoma, diversas modificações para você crescer e desenvolver. Então essas teorias, de maneira geral, elas estão baseadas na DISC, tipo psicológicos e valores, que é exatamente como eu ajo, quem eu sou e o que me motiva, tá bom? Então agora eu vou passar para vocês de maneira bem rápida cada um dos perfis, cada uma das páginas, e na devolutiva, aí eu vou ser um pouco mais profundo, mostrando para vocês realmente aquilo que eu tive de impressão do seu perfil, e você vai então trazer os insights daquilo que você percebeu do relatório que você leu. Ok, você já recebeu o seu relatório, ele tem mais ou menos 60 páginas. Eu vou passar aqui página por página, mas a gente não vai se aprofundar muito em cada página, mas realmente as páginas que são as mais importantes para nesse momento, nesse primeiro momento, você dá uma atenção, você dá uma lida, eu vou dar uma parada um pouco, vou dar mais uma reforçada. Você já tem essa parte escrita também que eu mandei via WhatsApp ou outro meio de comunicação que eu já tenho te mandado, para que você já possa ir se preparando, para que o momento da devolutiva, é onde a gente vai ter ali 30, 40 minutos, para trabalhar exatamente alguns dados que foram recebidos do teu relatório, seja realmente mais assertivo, mais produtivo e que você saia realmente com aquele sentimento de transformação e de desenvolvimento. As primeiras páginas do relatório, elas são gerais para todos os perfis, né? Então você tem ali a capa, o índice, o resumo na página 2, a partir da página 2 do que é o CISA Assessment,
um pouco sobre o resumo da teoria DISC, um resumo do resumo, uma pequena visualização do quanto que são os adjetivos para cada perfil. Então, até a página 4, ela é geral para todo mundo, não muda, tá? São informações gerais. Aí, na página 5 e na página 6, você vai ter os gráficos. No primeiro momento, praticamente a grande maioria de vocês não vai entender nada do gráfico, não tem problema. O que precisa só realmente ficar aí já bem consolidado na mente é a importância desse gráfico. Na devolutiva, eu vou fazer a interpretação do gráfico, vou falar um pouco sobre o que o gráfico me traz de informação. O gráfico em si, na verdade, ele é mais para facilitar a leitura do analista. Mas assim, para que você entenda o que esse gráfico diz, quando você tem aqui o natural ele vai te dar o teu perfil comportamental natural, aquele que você é no seu dia a dia como pessoa, quando você não está sob estresse, quando você está em casa, no natural. E ele veio das informações que você respondeu lá na primeira parte, que você colocou lá como você se vê. Então, praticamente o natural é a visão que você tem de você mesmo. O adaptado já é aquela segunda parte da avaliação, onde você analisou como que o ambiente, ou o que o ambiente estava pedindo para que você fosse. Então ele vai dar um resultado. Nesses dois gráficos, o que a gente tenta observar é se eles são muito próximos do perfil natural ou se ele está muito longe, se as informações estão muito diferentes. Até o perfil pode mudar, mas muitas vezes com pequenas diferenças, como por exemplo, nesse perfil aqui, eu não vou fazer uma análise completa, mas só para você ter uma ideia. Você vai ter aqui o lado natural, né? Você tem aqui o natural, ele indica 3 perfis comportamentais, é muito raro isso, esse perfil que nós pegamos aqui, mas acontece. A grande maioria de nós tem pelo menos 2 perfis, que a gente chama alto, né? Nesse caso tem 3. E a gente percebe que a dominância é o menor. Os outros todos equilibrados ali, 53, 54, 56. Agora, já no adaptado, já dá para perceber que a pessoa, ela já se avaliou que o ambiente pede para que ela seja mais dominante. Vai perceber que a dominância dela aqui aumentou de 36 para 54 na visão. Então isso demonstra duas coisas. O primeiro é que não está tendo um conflito, porque as informações não estão muito diferentes. Você vai ver que influência, estabilidade, conformidade estão todos parecidos, mas percebe-se que a pessoa percebe que o ambiente ela tem essa visão. Então isso é muito bom, isso é positivo, que ela está tendo uma visão muito assertiva do que ela precisa melhorar. Agora, é claro que, como as pessoas foram convidadas para avaliar na análise 360 graus, a soma das respostas dessas pessoas vai gerar uma percepção. Então, se no primeiro momento é como eu me vejo, esse segundo momento aqui é como eu vejo que o ambiente pede, no terceiro momento, que é a percepção, é como que as pessoas me enxergam. E eu vou tentar analisar se essa maneira como as pessoas estão me enxergando, se estão muito mais próximas do adaptado ou do natural, para ver se a pessoa está sendo congruente, se ela está sendo realmente refletindo no comportamento dela no dia a dia, com as pessoas que ela pediu para analisar, ou que nós indicamos para que fizesse análise, se ela está tendo realmente essa percepção, se as pessoas estão tendo essa percepção do avaliado. Nesse caso aqui, quando vai observar, os percentuais também estão muito próximos, tanto da visão da pessoa quanto da visão dela do mercado, dela do ambiente que ela está vivendo. E por fim, existe a última avaliação, que é como que a pessoa gostaria que eu fosse. Então, nesse primeiro momento aqui, recapitulando, né, é como eu me vejo. Então, como que eu me vejo? É natural. Como que eu enxergo o ambiente? É o adaptado. Como que o ambiente me enxerga? Né? Como que eles têm a percepção de como que eu estou? É a percepção. E como eles realmente gostariam que eu fosse, que é a exigência. E aqui existe um ponto importante, porque nós podemos cruzar, no dia da avaliação, nós vamos fazer isso, no dia da devolutiva, nós vamos cruzar essa exigência com o adaptado ou essa exigência com o natural e ver se existe um conflito, ver se existe um estresse, ver se essa diferença é muito grande, tá? E a partir daí traçar alguns planos de desenvolvimento para que a pessoa possa chegar nesse gráfico o mais próximo possível daquilo que o ambiente pede. Na sexta página, na verdade, ele é o destrinchado, né? Ou seja, o separado por ambientes. Porque você pode convidar famílias para avaliar você pode convidar amigos e você pode convidar pessoas do seu círculo profissional. Então, seu chefe, o fornecedor, um colaborador. Nesse caso da pessoa que estava sendo avaliada, ela pediu, então, para que pessoas da família avaliassem ela. Veio um gráfico da percepção e outro da exigência. Então, nós percebemos que, no caso aqui da família, há uma percepção de que ela está sendo muito mais dominante, essa percepção da família, mas elas exigem que ela seja menos, muito próximo daquilo que ela se enxerga. Tá? Então, aqui existe um conflito, existe algo que precisa ser trabalhado. Uma outra parte é a percepção social. Os amigos, por exemplo, já tem uma percepção diferente. Os amigos estão vendo ela, ou essa pessoa que está sendo avaliada, da maneira realmente como ela praticamente se enxerga, até um pouco mais do que ela se enxerga. Mas a exigência é totalmente diferente. Então tem um pouco mais de dominância, mais de influência. Aqui tem várias outras variáveis que pode ser do que as pessoas estão pedindo. De repente um pouco mais de rapidez, um pouco mais de comunicação, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de liberdade, etc. E por fim o profissional. Então a gente vai perceber aqui no final, por mais que lá na avaliação, na primeira página, você vai ter informações mais genéricas que estão praticamente assim, muito próximo da linha dos 50%, você vai perceber que lá no profissional existe uma exigência muito maior. No caso aqui, havia uma exigência maior para aumentar a dominância, para aumentar a influência e aumentar a estabilidade. O que isso é importante? A importância desse gráfico na hora da devolutiva é que a gente consegue ser mais pontual, mais certeiro naquilo que é realmente os pontos que a pessoa precisa desenvolver. Bom, essa parte do gráfico é só para você ter uma ideia de como vai ser a nossa devolutiva. Porém, você pode antecipar todo esse processo lendo o seu relatório para você ter essa ideia de quem é você. Então você vai ter ali na página 7, 8 e a página 9 praticamente informações do seu perfil, tá? O resumo do seu perfil.
Então, o que que eu recomendo? Essas aqui são as páginas que são de atenção especial, tá? Dá uma lida nessas páginas, na página 7, na página 8, 9, tá? Dando atenção especial aqui para esse primeiro resumo de quem é você, vai estar o seu nome, vai ter lá o resumo, as potencialidades, ele vai estar resumido ali quais são os seus pontos fortes, como que você se relaciona no pessoal, como que você toma decisão, o motivador principal e o motivador secundário. No dia da devolutiva eu vou explicar o que são esses dois, mas é bom dar uma lida. Nem 100, não é 100% que você vai concordar, mas aquilo que você não concordar, você anota também. Porque lá na hora, de repente, foi uma interpretação diferente, uma visão diferente, e eu vou poder explicar por que que o relatório trouxe isso, ou fazer algumas perguntas para validar se realmente aquela visão está certa ou está totalmente diferente, ou se está alinhada com o que o relatório trouxe. Ok? Então, essa é a parte principal. Então, de tudo aquilo que eu falei até agora, se você focar na página 7, 8 e 9, já teremos, assim, pelo menos uma devolutiva muito mais produtiva. Na página 10, a gente não vai poder trabalhar isso, eu trabalho mais isso, esse ponto aqui, quando a gente vai fazer o desenvolvimento. Então, se nós formos avançar no nosso projeto com a questão de desenvolvimento pessoal, com mentoria, etc., eu vou trabalhar de maneira mais profunda. Mas eu posso pedir para você, e isso é interessante para a sua autorreflexão, para o seu autoconhecimento, para que você separe aqui dos medos que aparecerem na página 10, observe quais deles fazem realmente sentido para você. Então, nem todos os medos que vão aparecer ali realmente são os medos que você tem. E é claro que quando se fala em medo, o medo ele pode fazer com que você avance, com que você produza mais, ou ele pode travar você, ou simplesmente fazer com que você realmente deixe de fazer as coisas. Então é importante dar uma olhada no medo. E aquele que é o mais importante, aquele que você percebe que é mais constante, esse sim, se você quiser trazer ele como informação no dia da devolutiva, é importante até para dar uma dica, para informar, para fechar essas informações com outras que nós vamos trabalhar. No finalzinho ali, também na página 10, tem a melhor adequação desse perfil nas organizações. Baseado em pesquisa, baseado na média, existe um padrão. Qual que é o melhor, esse perfil, baseado naquelas informações que está sendo recebida ali? Aonde que essa pessoa se enquadra melhor? É aquela ideia da pessoa certa no lugar certo. Às vezes, a gente está num lugar que é bom para nós, que a gente gosta, mas nós não estamos bem adequados àquela função. E aí eu tenho duas opções. Ou eu começo a trabalhar competências que me faltam para que eu continue naquela atividade, para que eu continue nessa função, ou realmente eu busco outras atividades que vão estar mais alinhadas com o meu perfil. Isso vai fazer com que você seja mais saudável, que você seja mais produtivo, etc. Na devolutiva a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Na parte do gráfico das intensidades, isso aqui é mais para a devolutiva mesmo, tá? Mas é só para você ter uma ideia, mais ou menos, de alguns adjetivos ali, de comportamentos que podem ser previstos, mas essa parte aqui deixa para a devolutiva. Na página 14, você vai ter um resumo do gráfico, né, das avaliações que as pessoas fizeram. Essa parte também você pula, na devolutiva eu falo, mas a partir da página 15. É interessante que você leia a página 15, a página 17, a página 19 e a página 21. Ok? Você vai pular os gráficos, por quê? Para cada um deles, você vai ter o quê? Um resumo. Como que você se avalia no natural? Então ele vai olhar pela dominância, pela influência, estabilidade e conformidade. Então ele vai analisar como que é o natural, como que você está vivendo no adaptado, qual que é a percepção e qual que é a exigência. Eu gosto sempre de analisar o quê? Qual que é o meu natural? Como que eu sou? Quem eu sou? E como que as pessoas gostariam que eu fosse? Aqui existe um gap. Nesse gap é o que a gente vai trabalhar. O que precisa ser desenvolvido? Ou será que está alinhado? Se tiver alinhado, ok. Se não tiver alinhado, o que eu posso fazer do quem eu sou, né, com aquilo que as pessoas estão exigindo, ou que o mercado exige, ou que o ambiente exige? Então você vai olhar isso para cada ponto. É nessas páginas aqui que geram os insights, que geram os gaps, que geram as informações, que nós podemos validar elas, e você pode trazer essas informações, ou até mesmo discordar delas, não tem dificuldade nenhuma. A gente vai conversar isso na nossa devolutiva. Tá? Então as páginas, você começa lá na página 14, tá? E vai até a página 21, pula os gráficos e lê só a parte escrita. Na página 22 tem pontos a desenvolver. Do mesmo modo que lá no medo a gente trabalha mais numa parte de mentoria, desenvolvimento, nessa parte aqui da página 22 vai aparecer ali 16 pontos a desenvolver, alguns menos, outros mais. Não quer dizer que você tenha todos esses pontos para serem desenvolvidos, mas você precisa selecionar pelo menos 4, que são os 4 mais evidentes. Então, desses, por exemplo, nesse caso aqui, pelo perfil comportamental da pessoa, apareceu vários ali. Apresentar-se em ritmo muito lento, ter dificuldade de trabalhar sob pressão, ser tão sistemático, não executa. Mas essa pessoa talvez não se vê tão lenta, mas ela tem dificuldade para trabalhar sob pressão, então ela vai selecionar isso. Mas desse aqui você seleciona 4 pontos realmente que precisam ser desenvolvidos. E se você puder trazer esses pontos ali na devolutiva, ajuda muito para validar o trabalho. Na parte de tipos psicológicos aqui, é só ler. Tá? Eu vou explicar um pouco mais na devolutiva, mas é bom que você dê uma lida. Não precisa ler para a devolutiva, mas em algum momento é interessante você ler. Teoria dos valores é a mesma coisa. Aqui eu vou explicar melhor o que é e como que isso influencia no seu comportamento. Tá? As outras partes é a parte para você ler realmente. Ele vai explicar um por um ali o que é cada valor. E a importância, liderança, eu utilizo muito quando eu estou dando treinamento de liderança, alinhamento de liderança. Você vai ter esse gráfico, são as lideranças situacionais. Uma liderança é mais voltada para comando, outra liderança é mais voltada para treinamento, a outra é mais para apoio, a outra é mais para processos, direção, etc. No dia também da devolutiva a gente vai falar um pouco sobre isso, se você é líder, tá? E qual que é o teu perfil. No campo das competências, é também para o plano de desenvolvimento pessoal. Por quê? Existem ali 16, se não me engano são 16 competências, mas nós não trabalhamos todas as competências. A grande maioria de nós, em algum momento, vamos trabalhar 4 competências para a atividade que nós estamos fazendo. Então, se você é vendedor, quais são as competências que eu preciso treinar? O sistema ele mapeia algo muito próximo daquilo que é o percentual da competência que você tem hoje. Como ele faz essa análise do ambiente, dos 360 graus, ele consegue ter uma ideia, mais ou menos, do que pode ser trabalhado. Então, o que você vai olhar? Qual que é a competência que deu a menor pontuação?
Nesse caso aqui, por exemplo, dessa pessoa que foi avaliada, a parte de comando dela deu 38, e a exigência está pedindo 56. Aqui já existe um gap que precisa ser trabalhado. Então, o que seria o comando aqui? Vamos trabalhar um pouco mais a liderança, a voz de comando, a maneira como que é feito as coisas, a maneira como a pessoa se comunica. Nessa página aqui, que é a página 47, ele vai analisar perfil. Isso aqui é interessante quando a gente analisa, até mesmo para liderança, para atividades que a pessoa vai trabalhar. Um lado, se você for perceber, ele é mais emocional, ele é mais emotivo. O outro lado, ele é mais cognitivo. Comunicação aqui, todos eles vão ser iguais, tá? Não vai ter mudança. Aqui são textos genéricos, então a partir da página 48, 49, 50, eles vão ser genéricos. Na página 51 é só uma informação mais para o analista, do tempo que a pessoa demorou. Não existe um tempo padrão, existe uma média. Tem pessoas que fazem 7, tem pessoas que fazem 14 minutos, tem pessoas que gastam 28 minutos, etc. Não tem problema. Tá? Isso reflete muito o perfil comportamental da pessoa. Para nós é uma validação também, porque muitas vezes se der um perfil que a pessoa demorou muito tempo, mas o perfil comportamental da pessoa deu que ela é uma pessoa rápida, que ela é uma pessoa que não é tão detalhista, alguma coisa está errada, né? Não bate a informação. Aí a gente tira essa dúvida no dia da devolutiva. E é claro que a partir da página 52 você vai ter um plano de ação. E aqui é a parte que depende de você. Então, a partir das perguntas que estão sendo feitas aqui, você vai ter um plano de ação para desenvolvimento pessoal e um outro plano de ação para o desenvolvimento. Você tem aqui, ó, desenvolvimento profissional e o pessoal. Então, na página 52, profissional. E na página 54 você tem as perguntas, que são perguntas que vão te conduzir para desenvolvimento pessoal. Isso aqui é para você desenvolver um PDI, um Programa de Desenvolvimento Individual, um Programa de Desenvolvimento Pessoal seu, onde você pode pegar esses pontos que você percebeu que precisam ser trabalhados e já criar um plano de ação. E aqui você tem um passo a passo que eu recomendo que você faça. No dia da avaliação eu vou trabalhar um pouco sobre isso, mas como se gasta muito tempo, no processo de mentoria a gente trabalha exatamente isso para chegar nesse ponto, para sair do ponto que você está e chegarmos então no ponto que você deseja estar para resolver essas questões do comportamento, dos gaps que foram apresentados. A página 56 ela é genérica, ela é mais utilizada para o próprio avalista, para o próprio analista, aliás, porque aqui é como se fosse um painel onde eu consigo visualizar todo o teu perfil e competências. Página 57 também é uma página mais voltada para o analista. E aí, por fim, você tem o teu relatório completo. Eu espero realmente que você vá um pouco além, porque só fazer avaliação, pedir para as pessoas avaliarem você, elas vão gerar um resultado. E o que você vai ler é positivo, tem coisas que a gente já tinha noção que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado, mas o que realmente eu quero fazer de proposta para vocês é o a mais. Ou seja, é não parar por aqui. Não é só descobrir que você é dominante, ou influente, ou estabilidade, conformidade. É você começar a buscar informações, por exemplo, o que meu cargo, minha função hoje exige. Eu estou congruente com essa exigência? O que eu preciso trabalhar ainda que não foi trabalhado? De repente eu preciso trabalhar mais os campos da dominância, um pouco mais da conformidade. E é claro que na devolutiva nós vamos trabalhar isso, nós vamos ajudar. Mas essa primeira parte é só para que você realmente saiba o que espera e para que você já faça uma introdução. Então eu peço que não precisa ler todo o relatório, se quiser ler todo o relatório, melhor. Mas se não puder, pelo menos essas páginas, página 5 até a página 7, e você dá uma visualizada naquelas que são as páginas que eu comentei ali, do exigência, do natural e exigência. Essas páginas realmente elas são as mais importantes para a nossa devolutiva. Vai estar escrito para que você não se perca, mas eu espero realmente que na devolutiva nós possamos ter outros insights para o seu desenvolvimento e para a sua transformação. A gente se vê daqui a alguns dias.